Fala galerinha do canal Química em 12, eu trouxe hoje pra gente, sabe o que? Pra complementar esse playlist, né, e você lidar com a situação mesmo de prova e tal, exercícios, tá? Da parte de sistemas, misturas e substâncias puras. Mas já te inscreve então aqui no canal, ok? Dá um joinha e depois da aula, fiquei com dúvida, Francis, coloca a tua dúvida ali, tá? Eu vou tirar a tua dúvida de modo bem pontual e assim você vai eliminando os problemas de química. Não vamos criar, vamos resolver problemas. Juntos, certinho, vamos lá em 12 minutinhos, tá? Essa aula então, pessoal, é de exercícios de sistemas, misturas, e eu trouxe aqui uma questão que é uma somatória, tá? Uma somatória foi da Federal de Santa Catarina, por exemplo, tá? E ela é muito abrangente, ela pega no pé de um detalhe muito importante. Vamos lá, vamos resolver juntos, né? E você vai avaliando os pequenos detalhes. Considere a curva de aquecimento de uma substância sólida. Olha que detalhe importante, nós vamos aquecer um sólido, vamos partir de um sólido, aquecendo esse sólido, e olha só, em função do tempo então ali, né, esse gráfico está mostrado dessa maneira, e a pressão de 1 atm. Então o tempo vai passar, a pressão vai se manter 1 atm, e vou provocar um aquecimento até meu sólido chegar da forma gasosa. Pegou, então, dá a 1 atm, enfim, eu vou provocar um aquecimento e esse meu sólido vai mudando de estado até chegar na forma gasosa. Muito bem, tá? Eu quero primeiro explorar esse meu gráfico aqui, tá? O que está acontecendo nesse trajeto? Pessoal, se eu partir de um sólido nesse primeiro patamar, eu tenho o que acontecendo ali, tá? Tem algum fenômeno acontecendo, então, nessa regiãozinha aqui? Tem, com certeza, tá? Aqui tá rolando uma tal de fusão. Então, temos aqui a fusão acontecendo. Então, quer dizer que ali eu tenho o ponto de fusão desse meu material. Mas tudo bem, tá? E vai continuar o aquecimento, aqui rolou a fusão. Após a fusão, então, eu tenho o líquido que, de novo, estaciona num patamar. O que está acontecendo ali, pessoal? Nessa outra linha horizontal. Aqui está rolando a ebulição. Pegou? Então temos fusão acontecendo aqui nesse primeiro patamar e na segunda ebulição. Como é que você sabe que a fusão e a ebulição, tá, não são duas fusões, são duas ebulições, enfim, porque eu parti do estado sólido, ok? E cheguei até a forma gasosa, gasoso ou vapor. Então quer dizer que eu tenho essas duas mudanças acontecendo, fusão e ebulição. E agora vamos para as afirmativas. No tempo T2, coexistem sólido e líquido, pessoal. Olha só, aqui é o tempo T2, pegou? Aqui é o tempo T2. Coexiste sólido e líquido. Eu quero te perguntar, no tempo T1, existe um estado ou dois estados? O que você acha no tempo T1? Aqui existe apenas um. A fusão vai começar. Mas eu aprendi que nesse ponto tem... Não, galera, a fusão vai começar. Então eu tenho apenas sólido, ok? Eu ainda tenho meu material apenas na forma sólida. No tempo T2, a fusão já acabou. Então eu não tenho mais sólido. Eu tenho apenas líquido. A fusão já acabou. Certo? A partir daqui temos apenas líquido. Entre T1 e T2, entre T1 e T2, eu tenho uma coexistência de sólido e líquido. Entre T1 e T2, aqui, tá? Nesse intervalinho, então, pessoal, aqui dentro eu tenho sólido e líquido coexistindo. É que nem eu te perguntar o seguinte, qual é o estado físico da água abaixo de zero? Você vai me dizer sólido, tá? Acima de zero, líquido. E a 0 Celsius, qual é o estado físico da água? Não é qual é quais são. Sólido e líquido coexistindo, tá? Eu vou ter então ali o gelo derretendo, a água congelando, o gelo derretendo, a água congelando. Agora, isso é na verdade na temperatura 0. Entre T1 e T2, eu tenho daí os dois estados coexistindo. Antes do T1, sólido, ok? E aqui após o T2, eu tenho apenas líquido. E então ela não está certa, ela tentou te enganar, tá? A temperatura T2 representa o ponto de ebulição da substância. Pessoal, está aqui a temperatura T2, né? E aqui está rolando ebulição. Essa minha substância, perfeito, olha só, ela então vai ter essa temperatura aqui, T2, sendo a de ebulição, e T1 a temperatura de fusão, porque foram as mudanças que aconteceram naquela temperatura. E uma coisa que ainda eu não comentei com você. Eu tenho uma substância pura ou eu tenho uma mistura nesse gráfico? O que você acha? Se o ponto de fusão ele é definido e o ponto de ebulição ele é definido, então nós temos uma substância pura. Ponto de fusão e ebulição a uma temperatura constante, eu tenho uma substância pura. Bom, pessoal, então ali o tempo T2 representa a ebulição dessa minha substância. Maravilha, ótimo, tá? No intervalo do tempo T3 a T4,
os estados líquido e vapor da substância coexistem a uma temperatura constante no intervalo do tempo T3 a T4. Entre T3 e T4, ele não falou no tempo T3. Ele não falou no tempo T4. Entre T3 e T4, então eu vou ter ali a coexistência de líquido e vapor. É assim, pessoal, abaixo de 100, então ela vem a ser líquida, acima de 100 ela vem a ser vapor, e a 100 ela coexiste, né, na forma líquida e vapor. Há uma coexistência, que é o nosso caso aqui, pessoal, entre o tempo T3 e T4, por exemplo, tá tudo certinho. Então, a 0,4, ótima, tá certinha. A 0,8, a curva de aquecimento mostra que a substância não é pura. Nós já concluímos, mas eu quero reforçar. Quando eu parto do aquecimento de um sólido, ok? E chego lá num vapor, num gás, saí de sólido e cheguei em vapor ou gás, tá? Passei por duas mudanças de estado físico, a fusão e a ebulição, as duas a temperatura constante. Eu tenho certamente uma substância pura. Então fala que ela não é pura. Sim, é. Errado, então ali, pessoal, afirmativa 0,8, tá? Tem mais afirmativas aqui, pessoal, olha 16. O tempo T1 representa o início da vaporização da substância. O tempo T1, tá aqui o tempo T1, tá? Aqui, galera, vai começar a fusão da minha substância. Não é ebulição, tá? Errada ali a 16. A 32, no intervalo de tempo T2 a T3, ó, de T2 a T3, a substância se encontra no estado líquido. Bom, pessoal, a fusão já acabou, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar o tempo T2, T3, eu vou ter apenas a forma líquida. Muito bem, porque entre T1 e T2 é sólido e líquido, ok? Entre T3 e T4 é líquido e vapor. Aqui no tempo entre T2 e T3, justamente líquido. Até aí tá ótima, né? Há uma temperatura que varia. Realmente, ela está oscilando, ela está aumentando, varia de T1 a T2. Então foi descrevendo corretamente o que está acontecendo com a minha substância, tá? Então, galera, esse comportamento, fusão constante, ebulição constante, é sair de sólido, cheguei em gás, eu tenho uma substância pura. Pegou legal? Muito bem. Mais uma, vamos avançar então? Vamos lá. Essa segunda questão, ela diz o seguinte: em um laboratório foi encontrado um frasco sem identificação. Nós não sabemos o que tem lá dentro, né? Contendo um pó branco cristalino, um pó branco. Quantas possibilidades eu tenho, né? Um pozinho branco. Aquecendo esse pó com taxa constante de fornecimento de calor, foi obtida a seguinte curva de aquecimento. Olhe bem para essa curva de aquecimento, né? Bem, olha como é que ela começa, olha como é que ela termina. Muito bem. Ela quer saber o seguinte agora. Pode-se afirmar que o pó branco encontrado é... E aí, pessoal? É uma substância simples? É uma substância composta? Uma mistura de cristais com tamanhos diferentes? Uma mistura de 2 substâncias? Uma mistura de 3 substâncias? Se quer um tempinho, você pode pausar o vídeo e pensar um pouquinho. E aí, né? E essa curva? Mas, se você quer já se arriscar, vamos lá, pessoal. Vamos ver se você concorda. Eu vou jogar a correta lá, tá? Eu acho que talvez foi contra o que você pensava, não foi? França, mas eu tinha certeza, olha o desenho do gráfico, é tipo o anterior, outra questão. Para mim era uma substância pura, galera. Tá? O que acontece? Eu tenho que olhar como esse aquecimento ele começa e como ele termina. Tá? Porque isso define se eu tenho uma substância pura ou não tenho. Nós começamos em sólido e terminamos em líquido. Se você lembrar outra questão, eu comecei em sólido aquecimento e terminei em gás, vapor no caso, né? Mas aqui eu comecei em sólido, então vamos rastrear o que aconteceu. Se eu comecei em sólido, que mudança de estado físico é essa? Se você falou fusão, você falou corretamente, tá? Mas agora aqui, ó, nesse outro patamar, eu tenho outra mudança de estado físico, outra vez mudança, tá? Outra vez mudança. Então, é ebulição ou é outra coisa? Pessoal, aqui está rolando uma outra fusão. Francis, pode a mesma substância fundir a 2 temperaturas? Não, no mesmo local? Não pode. Então não é uma substância só, não é uma substância pura. O que aconteceu aqui é que eu aqueci uma mistura de sólidos, onde um derreteu, o outro não. Depois o outro derreteu e todo mundo passou para a forma líquida. Olha como o desenho, o formato gráfico te engana, né, pessoal? Então, olha só, eu devo olhar como começa e como termina meu gráfico, senão eu posso cair nessa pegadinha. Não é olhar só para o perfil dele, para o desenho dele e falar, eu sei, é uma substância pura. Tem que olhar como começa e como termina. Então, se esse teu gráfico, tá? Se esse teu gráfico, ele começa, por exemplo, em sólido e termina em líquido, desculpa, você tem uma mistura, ok? Se você, por exemplo, pegar aqui teu gráfico e ele começar em líquido e ele terminar em vapor,
é uma mistura. Então, será uma mistura de um jeito ou de outro. Mas engana, né? Enganou legal, pegou muita gente, isso já em vestibular com certeza. Até porque, pensa bem, se fosse uma substância só, se fosse uma substância pura, acompanha comigo. Uma substância simples, pessoal, uma substância simples ou uma substância composta, pelo gráfico, eu não tenho como diferenciar. Se fosse alguém puro, por exemplo, O2 ou CO2, tá? Eu não teria pelo gráfico como diferenciar se é simples ou composto. Eu diferencio de puro e impuro, então não poderia ser aqui nunca uma substância, tá bom? C, uma mistura de cristais com tamanhos diferentes. Vamos pegar açúcar refinado e açúcar não refinado. Galera, tá? Quando eu for aquecer, o açúcar não refinado e refinado derretem à mesma temperatura. Não é pelo tamanho da partícula, por exemplo, tá? Que aquele vai derreter depois, esse vai derreter antes. Não é por aí. A gente não pode cometer esse engano então, pessoal, tá? Uma mistura de 3 substâncias. Não, olha só. Se eu tivesse 3 substâncias, né, por exemplo, França, se eu tivesse mais um sólido, então teria que ter mais uma fusão para tudo acabar em líquido. França, se eu tivesse um líquido junto com eles, então aqui começaria em sólido mais líquido. E aí avançaria, viu? De um jeito ou de outro, a questão ela tem que te dar mais dados para poder outra ali estar correta, né? Meu conselho, tá? Então você tem esse gráfico sendo o mais presente em vestibular. Ele não é sempre de uma substância pura. Você viu então que tem que ver como começa e como termina. Outra coisa importante, não vamos esquecer, tá? Que existe também mistura eutética, azeutrópica. França, eu não lembro bem como é que são esses gráficos, como é que é o perfil deles. Então tem uma aula postada nesse playlist, ok? Então já à tua disposição no canal para você ver que mistura eutética, aquela de ponto de fusão constante, né? Azeutrópica só de ponto de ebulição constante, perfeito? Praticamos, deixamos essa matéria mais na boa ainda. E agora, galera, faça tua parte então, né? Faça mais questões, te inscreve no canal e avisa a galera que tem exercícios de sistemas para você fazer. E eu prometo trazer mais uma aula disso para deixar mais prática a vida ainda. Vamos lá!